Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, comigo, com cada um de nós, nesta noite de terça-feira, dia 10 de maio. Nós hoje estaremos estudando o capítulo 18 do segundo livro dos Reis. Esse capítulo vai a primeira parte até o verso 12, depois conclui a partir do verso 13. Ezequias restabelece o culto ao Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E tomaram ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria, e os fez levar para Alá e para Abor, junto ao rio de Gozã e às cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes traspassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Então vejamos aí, um rei que faz tudo de acordo com a vontade do Senhor. Ezequias, ele não só foi um rei prudente, seguidor das ordens de Deus, dos mandamentos de Deus, como também ele restaura o culto ao Senhor. Culto este que havia sido quebrado pelos seus antecessores, que se puseram a invocar os deuses criados pelos homens, as estátuas, tanto as estátuas na cidade como nos bosques. E ele então chega, ele derriba esses altares, ele derriba o bosque para quebrar tudo aquilo que não agradava ao Senhor. Inclusive, nós vemos aqui no verso 4 que Moisés fizeram uma serpente mandada por Deus quando os homens, o povo foi acometido de mordidas das serpentes, e todo aquele que olhasse para aquela serpente ficaria curado. Não que a serpente curaria, mas olhando para a serpente, também olhavam para os céus, que ela fora colocada num ponto alto, para que todos que olhassem para ela, olhassem também para os céus. E assim dos céus vinha a cura. E eles endeusaram aquela serpente. Transformaram aquela serpente num deus também para eles, inclusive dando o nome de Neustã,
assim nós vemos como o pecado entra nas nossas vidas. Nós, às vezes, adoramos coisas, tornamos coisas materiais como deuses nossos e ficamos tão apaixonados por essas coisas. Eu ouço, às vezes, alguém dizer assim: eu sou apaixonado por Macaé, eu sou apaixonado por Guarapari. Isso aí significa um endeusamento. Nós temos que colocar como Deus nosso apenas o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E assim aquele povo ficou assim e voltado para as coisas materiais, e Ezequias começa a reinar e restabelece o culto ao Senhor. Depois nós vamos ver que ele não se submete aos comandos do rei da Síria, que vinha dominando os reis anteriores. E lá no final, nós vamos encontrar alguma coisa acontecendo contra o povo que não era tão fiel ao Senhor. A partir do verso 13, a segunda parte deste capítulo, nós vamos ver que Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo o que me impusestes levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que Ezequias, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Contudo, enviou o rei da Síria a Tartã e a Rabi-Saris e a Rabsaqué de Laquis com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém, e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro, e chamaram o rei. Saiu a ele Ezequias, Eliaquim, filho de Uquias, mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o Senhor, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra dos lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão, ele furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujas altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderdes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar, para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a.
Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, a Joá e a Rabsaque: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhe disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti, para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu estercão e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratei comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um de sua vide e da sua figueira, e beba cada um água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis, e não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada uma da sua terra das mãos do rei da Síria, que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade, que é feito dos deuses de Sefarvaim, Rena e Iva. Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são os dentre todos os deuses da terra os que livraram a sua terra de minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão de Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Muita audácia daquele rei da Síria, o grande rei, como era chamado, dizendo que os deuses não puderam contra ele. E quem seria o Deus de Ezequias para combatê-lo? Para as pessoas não ouvirem a voz de Ezequias, para as pessoas não darem atenção ao que Ezequias dizia para eles, porque o exército da Síria iria derrotar todo o exército de Ezequias, iria prender todos, levar cativos a todos. E eles então diziam: mandou-me meu Senhor, só a teu Senhor e a ti, para falar essas palavras? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, assistindo, ouvindo? Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, olha só que audácia. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo que o Senhor dará livramentos. Depois ele diz mais à frente: porventura os deuses das nações puderam livrar cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Os deuses não puderam fazer nada, mas o Deus de Israel, este é diferente, este é forte, poderoso. Quais são eles dentre todos os deuses da terra, os que livraram a sua terra da minha mão? Nenhum deles puderam. Correto, eram deuses pagãos. Então Eliaquim, filho de Hilquias,
o mordomo e Sebna, o escrivão e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque, enviado do rei da Assíria. No capítulo 19, na próxima semana, nós vamos ver que Ezequias ora na casa do Senhor. Só para a gente ter uma noção. O verso 1 diz: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor para buscar ao Senhor, o Deus verdadeiro. Diante das circunstâncias, nós também precisamos buscar a casa do Senhor. Não ficarmos em nossas casas lamentando, sofrendo ali as pressões do inimigo. Que será de nós? O nosso Deus é poderoso para nos livrar. Nós só precisamos confiar no nosso Deus. Nós só precisamos dar atenção ao nosso Deus. Nós só precisamos nos curvar diante do nosso Deus. Nós só precisamos buscar o nosso Deus com fé e devoção. E Ele vai nos dar a resposta que nós precisamos. Que nós possamos, queridos, confiar na força e poder do Senhor. Não importa que os deuses do mundo se levantem e falem contra nós. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar e Ele é fiel e justo para nos dar o livramento e o perdão dos nossos pecados. Oremos. Nosso Deus e Pai, ó Deus, assim como aquele povo viveu tantas dificuldades no passado, nós também estamos vivendo dificuldades no presente, Senhor. Tantas coisas falam contra nós no campo da política, dos governos, mas nós confiamos em que o Senhor vai nos dar o livramento. O Senhor vai vir em socorro da nossa pátria, combatendo, Deus, aqueles que são contra o Senhor, aqueles que vêm afrontando o Senhor, aqueles que vêm pecando e blasfemando contra o Senhor. Nós cremos que eles não ficarão impunes, ó Deus, da ação do Senhor contra eles. Livra o nosso país, livra a nossa nação e faz com que o teu povo possa se curvar diante do Senhor, buscar ao Senhor enquanto é tempo para clamar ao Senhor, ó Deus. É o que nós estamos fazendo, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor com a nossa dependência do Senhor. Venha nos socorrer, ó Deus. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa os nossos filhos, os nossos netos, a nossa bisneta. Abençoa, Deus, o teu povo, a tua igreja, Senhor. As famílias da tua igreja, revigora as famílias, ó Deus. Coloca no coração desse povo o desejo de te buscar e servir. E que eles possam se curvar diante do Senhor, adorar ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Fica conosco, Senhor. Abençoa os enfermos da tua igreja. Abençoa os enlutados da comunidade. Abençoa o povo, ó Deus, em geral. Faça-nos, ó Deus, ouvir a tua voz. E abençoa as nossas vidas, Senhor, com a grandeza do teu amor e das tuas misericórdias. Fica conosco. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Mesmo que as tempestades chegam, é céu estar na presença do Senhor.
assim, queridos, nós estamos chegando ao final de mais um estudo bíblico com você no seu lar. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós e que nós possamos nos voltar para a palavra do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, nos derramar diante do Senhor e servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Amanhã, cedo, estaremos indo até o hospital para um procedimento de cateterismo. Estamos confiantes no Senhor de que vai dar tudo certo, de que não teremos nenhumas dificuldades, nem durante, nem posterior. E queremos clamar aos irmãos, estejam orando por nós, para que a vontade do Senhor seja feita e que a misericórdia do Senhor seja sobre nossas vidas e que tudo dê certo, que possamos estar bem, pela graça e poder do Senhor. E assim, quando retornarmos dali, estarmos alegres e felizes louvando ao Senhor. Que Deus a todos abençoe, nos dê uma noite de descanso, uma noite de refrigério e que amanhã o Senhor esteja conosco. Possivelmente não teremos a transmissão da devocional amanhã. Vou fazer tudo para preparar em tempo e deixar para os irmãos antes de sairmos de casa. Que Deus nos abençoe. Amém?